Olá, você está no Guia do Voto. A Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, acaba de divulgar um levantamento completo com intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026. Foram entrevistadas mais de 5.000 pessoas, com margem de erro de apenas 1 ponto percentual. Fique até o final porque a gente vai passar por todos os cenários. Antes de olhar para 2026, o Atlas Intel geralmente reproduz o cenário das eleições de 2022, aquela mesma disputa entre Lula e Jair Bolsonaro. E os números mostram uma inversão em relação ao resultado de 2022. Nesse cenário, Bolsonaro aparece com 44,8%, à frente de Lula, que marca 42,7%. Ciro Gomes tem 5,3% e Simone Tebet, 1,4%. A opção Outros Candidatos de 2022 marca 2,3%. Brancos e nulos são 3,2% e não respondeu 0,2%. Esse cenário busca mostrar o momento político atual no Brasil. Nele, se a eleição de 2022 fosse repetida hoje com os mesmos candidatos, o resultado seria diferente do que aconteceu na urna. Vale lembrar que pesquisas capturam um momento específico, e muita coisa pode mudar até outubro de 2026. Agora vamos aos números da disputa deste ano. No primeiro cenário estimulado, Lula lidera com 45,9%. Flávio Bolsonaro aparece em segundo com 40,1%. Na sequência, Renan Santos, com 4,4%, Ronaldo Caiado com 3,7% e Romeu Zema com 3,1%. Mais atrás vem Aldo Rebelo com 0,6%. Brancos e nulos são 1,9% e não respondeu 0,3%. Chama atenção o crescimento de Renan Santos do recém-criado Partido Missão. Neste cenário, ele supera nomes consolidados da política nacional como Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Os índices de branco, nulo e indeciso são baixos, menos de 3% no total, o que sugere que a maioria dos eleitores já tem uma preferência definida nessa composição. Antes de ir ao próximo cenário, dá uma forcinha pro canal. Curte o vídeo e compartilha com quem você quiser. E aproveita e deixa nos comentários de onde você nos assiste. No segundo cenário, os números se mantêm parecidos. Lula com 45,5%, Flávio Bolsonaro com 42,4%, a diferença aqui cai para 3,1 pontos. Renan Santos tem 4,6%, Romeu Zema 3,7% e Eduardo Leite 1,2%. Aldo Rebelo aparece com 0,8%. Brancos e nulos são 1,6% e não respondeu 0,3%. Aqui a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro diminui para 3,1 pontos percentuais, ainda fora da margem de erro, mas visivelmente menor do que no cenário anterior. No cenário 3, Lula lidera com 45,7%, Flávio Bolsonaro tem 40,6%, Renan Santos 4,5%, Ratinho Júnior tem 3,4% e Romeu Zema 3,3%. Aldo Rebelo marca 0,7%. Brancos e nulos são 1,6%. E não respondeu 0,3%. Os números se mostram parecidos aos do primeiro cenário. Ratinho Júnior aparece na pesquisa, embora já tenha desistido da candidatura presidencial. O governador do Paraná anunciou que vai cumprir seu mandato no Executivo Paranaense até o final, descartando, pelo menos pelo momento, uma possível candidatura ao Congresso Nacional. Cenário 4, com Tarcísio de Freitas. Esse cenário chama a atenção. Com Tarcísio como principal nome da oposição, Lula vai a 45,6%, enquanto Tarcísio marca 33,3%, uma diferença maior do que nos cenários com Flávio Bolsonaro. Romeu Zema aparece com 6,2% e Renan Santos com 4,6%. Mais atrás vem Ronaldo Caiado com 4,2% e Aldo Rebelo com 0,6%. Brancos e nulos são 3,9% e não respondeu 1,7%. Lula aparece com a maior vantagem no primeiro turno, mais de 12 pontos. Sem o sobrenome Bolsonaro no nome, Tarcísio registra um número mais baixo do que Flávio nos outros cenários. Cenário 5, Flávio e Tarcísio juntos. Quando os dois nomes da direita aparecem no mesmo cenário, os votos se dividem entre eles. Lula tem 45,7%, Flávio Bolsonaro 35,8% e Tarcísio 7,9%. Renan Santos 4,3%. Ronaldo Caiado, 2,8%. Romeu Zema, 1,6%. Aldo Rebelo, 0,5%. Branco nulo, 1,3%.
Não sabe, 0,1%. Quando Flávio e Tarcísio aparecem no mesmo cenário, sem surpresas. Os votos se dividem entre eles. Somados, os dois chegam a 43,7%, próximo ao que Flávio obtém sozinho nos outros cenários. Claramente disputam o mesmo eleitorado. Cenário com Fernando Haddad no lugar de Lula. Aqui o quadro muda. Com Haddad como candidato do PT, Flávio Bolsonaro passa à frente, 40,1% contra 37,6% de Haddad. Mais atrás vem Renan Santos, 4,5%. Ronaldo Caiado, 3,9%. Romeu Zema, 3,0%. Aldo Rebelo, 1,0%. Branco nulo, 6,0%. Não sabe, 4,0%. Nesse cenário, o índice de brancos, nulos e indecisos chega a 10%, o maior entre os cenários de primeiro turno. Isso pode indicar que parte do eleitorado de Lula ainda não está confortável com essa composição específica. Agora vamos aos números do segundo turno, mas antes. Se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. A Atlas Intel também simulou 8 cenários de segundo turno, todos com Lula. Estes são os resultados. Lula versus Jair Bolsonaro, simulando o segundo turno de 2022. Jair Bolsonaro, 47,4%. Lula, 46,6%. Lula contra Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, 47,6%. Lula, 46,6%. Lula contra Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, 47,2%. Lula, 46,3%. Lula contra Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, 47%. Lula, 46,8%. Nos confrontos com os principais nomes da direita, os resultados são sempre um empate técnico, dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. Já nos confrontos com nomes do centro e do campo não ligado ao bolsonarismo, Lula aparece à frente com folga. Lula contra Ratinho Júnior. Lula, 46,1%. Ratinho Júnior, 38,7%. Lula contra Ronaldo Caiado. Lula, 46,2%. Ronaldo Caiado, 36,7%. Lula versus Romeu Zema. Lula, 46,6%. Romeu Zema, 43,7%. Lula contra Eduardo Leite. Lula, 45,5%. Eduardo Leite, 22,7%. Esses são os números da mais recente pesquisa Atlas Intel para as eleições presidenciais de 2026, realizada entre os dias 18 e 23 de março com 5.028 entrevistados, nível de confiança de 95% e margem de erro de 1 ponto percentual. E aí, o que você achou dessa pesquisa da Atlas Intel para presidente? Você acha que Lula vai conquistar seu 4º mandato? Ou a direita vai voltar em 2027? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Agora escolhe um desses 2 vídeos que deixamos para você. Até a próxima!